Começa agora na tela da sua TV Câmara o programa Ponto de Vista. Aqui, autoridades e agentes políticos da cidade debatem e propõem soluções para problemas que afetam o dia a dia da sua vida. Acompanhe. No programa de hoje a gente vai falar de forma exaustiva sobre duas resoluções aprovadas pela atual mesa diretora da Câmara Municipal de Sete Lagoas, que colocou o seu nome na história da política da cidade ao aprovar a resolução 1145 e também 1147. As duas relacionadas à economia no legislativo local. A 1145 disciplina a aplicação da verba indenizatória, a verba que é paga ao vereador para a manutenção do seu mandato. E a resolução 1147 dispõe sobre aquisição e locação de veículos para o vereador exercer a sua atividade parlamentar. Hoje conosco, aqui no programa Ponto de Vista, o presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, o vereador Cláudio Caramelo, a procuradora-geral da casa, a advogada Carolina Schettino, especialista em Direito Administrativo, professora e tudo mais, doutora? E também o primeiro vice-presidente da Câmara, o vereador Pastor Alcides Longo de Barros, o vereador Pastor Alcides, que vai falar um pouco também de todo esse processo. Primeiro, a gente vai ouvir o presidente da Câmara, o vereador Caramelo, que eu queria que você contextualizasse para a gente, Caramelo, primeiro sobre a aprovação da resolução 1145 no começo de 2017, que disciplinou o uso da verba indenizatória, neste momento, diminuindo de R$ 8.500 para R$ 2.500, uma redução de aproximadamente 70% no valor desta verba. Como que a gente começa a falar desse assunto, sobre essas mudanças? Caramelo, é um prazer tê-lo conosco. É um prazer estar aqui participando do programa, Ponto de Vista. Na verdade, na mesa anterior, tinha feito o levantamento dos gastos, todo ano de 2016. A nossa mesa, que foi impostada dia 1º de janeiro, com a proposta de mudança, quero agradecer muito os membros, citar aqui, doutor Euro Andrade, Marlide Luquinha, Renato Gomes e o meu novo colega Pastor Alcides, que a gente fez um planejamento do nosso mandato e foi em busca deles. O que nós fizemos com isso? Nós buscamos, a gente buscar dois itens, que era a moralidade, apesar da existência da resolução anterior, ser legal o uso da verba, a gente quis dar mais transparência e moralidade, no primeiro momento, e no segundo momento a questão da economia. Então, com a ajuda da nossa Procuradoria, a doutora Carol Schettino está aqui para falar em nome da Procuradoria, buscando mecanismo para isso. E o doutor Roberto Reis também, que é responsável pela licitação, teve um papel importante, E aí nós fizemos um acordo com os vereadores, que a gente ia manter os dados, os itens de trabalho deles, mas a gente ia licitar e ao longo que a gente fosse licitando, a gente ia retirar esse valor da verba indenizatória, Estamos hoje com a verba em 2.900, porque o item material de escritório foi licitado, mas os fornecedores, dentro do prazo legal, ainda não entregaram os itens, Então, vai valer a partir de 1º de outubro. Então, no mês de outubro, a gente chegará, sim, sairá de 8.500 para 2.500, Que é um anseio que a população, a gente que é vereador, sempre é cobrado, Então, nesse momento, eu tenho certeza, que a gente está fazendo uma coisa boa para a cidade, para o futuro da cidade, e dando um exemplo para Minas Gerais e, quiçá, para o Brasil, de como gerir um órgão público. Porque aqui, querendo ou não, é uma empresa, apesar de ser um órgão público, é uma empresa que tem 240 funcionários, Então, a gente tem que ter muita cautela para gerir isso aqui. Eu quero agradecer muito a minha mesa de diretores, pessoas comprometidas, e que dão força, o meu jurídico, a toda a casa, os vereadores, que entenderam essa necessidade de mudança e, graças a Deus, está dando certo. O presidente da Câmara falou aí em criar mecanismos para que isso pudesse ser efetivado. Como o próprio presidente Caramelo disse, até para explicar de melhor forma para você que está em casa, a Câmara Municipal, ela de forma indenizatória, ou seja, o vereador gastava, ela reembolsava R$ 8.500, que o vereador poderia fazer o aluguel do carro, pagar combustível, insumos e materiais de escritório. Isso hoje a Câmara oferece
ao parlamentar que deixa de ter esse trabalho, pode concentrar suas forças, digamos assim, no seu mandato, em atender melhor a população no seu gabinete? E como que a Procuradoria da Câmara, procuradora Carolina Schettino, conseguiu esses mecanismos para fazer efetivamente essa resolução? Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com toda a população, esclarecendo, né, juridicamente essa resolução. Já existia uma resolução anterior que fazia a previsão de indenização de gastos no exercício do mandato parlamentar. Esse valor era R$ 8.500. A resolução então vigente era 1122 de 2015, que inclusive já vinha com avanços. Avanço em qual sentido? Para o vereador fazer qualquer gasto que a Câmara não fornecia, ou seja, gastos extraordinários, gastos não usuais, era necessário que ele buscasse 3 orçamentos no mercado e contratasse o valor mais baixo. Então é importante esclarecer que desde antes dessa resolução da 1145, já existiam mecanismos de controle e legalidade do uso da verba. Mas com a 1145, o avanço maior foi qual? A economia para os gastos públicos. Porque a partir do momento que a Câmara ela faz uma licitação em grande escala, por exemplo, ela faz uma locação de veículos, 17 veículos ou 34 veículos, o ganho em escala é muito maior do que um vereador por si só ir até uma locadora e fazer a locação de um veículo. Tem uma margem de negociação Exatamente. Maior, né? E como todos os processos licitatórios, eles foram na modalidade pregão, pregão permite que a administração ela faça uma negociação. São ofertados lances. E aquele lance que é o menor valor, ele sim vai ser o vencedor. Então essa nova resolução, ela avança no sentido da legalidade nisso, na economia em larga escala. E as prestações de conta, cada vez mais transparentes. Todas elas são publicadas, né, no Diário do Legislativo, no site da Câmara Municipal. Isso permite que a população acompanhe de perto e fiscalize de perto, né, que é o papel dela, o uso do gasto público. Eu queria saber do senhor, vereador Pastor Alcides, primeiro presidente da Câmara Municipal, o senhor que tem uma vida pública aí meio extensa, né, vereador? São mais de 30, 40 anos exercendo a vida pública e mandatos de vereador aqui na Câmara Municipal. Eu queria que o senhor falasse desse momento que hoje o Legislativo de Sete Lagoas vive e que, de certa forma, né, se torna exemplo para outras cidades, não só da região, como, né, já foi no ano passado, com a implementação da certificação ISO 9001. Queria que o senhor falasse, né, trouxesse para a gente todo esse conhecimento desse momento que hoje o Legislativo de Sete Lagoas oferece para a população de Sete Lagoas, essa transparência em detrimento de vários escândalos e crise política que o Brasil vive nesse momento. Muito bem, Marcelo, Carol, meu presidente, Caramelo, é extremamente importante estarmos participando de um momento como este, que leva informações que, na realidade, é demandada pela população. No que diz respeito à minha vida pública, é bom que saibam que, na realidade, eu sou egresso do serviço como servidor público estadual. Por isso, eu estou nesse contexto de administração pública e, enfim, desenvoltura profissional. Como agente político, eu já estive aqui na casa na legislatura 2001 a 2004, depois pelos trâmites da própria lei eleitoral, tentando outras vias na própria vida pública, política. Voltei, na realidade, em 2012. 2012 me candidatei e fui eleito e agora reeleito. Então, estou no 3º mandato aqui na Câmara de Sete Lagoas. Agora, na realidade, nós estamos vivendo um momento, eu chamaria momento compíscuo. Esse momento que estamos vivendo na oportunidade compondo a mesa diretora. Porque trabalhar com Caramelo como presidente fica fácil. Ele é um camarada descentralizador. E quando ele busca, na realidade, colocar as suas
propostas, ele a faz de modo bastante democrático, bastante coletiva. A priori, conosco, membros da mesa diretora. E a seguir, depois de elucidado dúvidas entre nós, tem buscado sempre estar com todos os vereadores para a apresentação de uma das propostas, já inclusive debatida, assessorado muito bem pela nossa Procuradoria, que, diga-se de passagem, a doutora Carol, ela tem um cuidado, um zelo muito grande para que nós também não erremos em função da legalidade das nossas propostas. E, evidentemente, que fazer política, para mim, é uma paixão. Eu gosto de fazer política porque eu entendo a política dentro do seu contexto, dentro do seu berço, a que se propõe. Então, dentro disso aí, eu acho que essa questão de ética, de moralidade, de busca de respeitabilidade, de transparência, quem na realidade não gosta de transparência já é réu, confesso. Então, eu na realidade, eu fico, na verdade, até um tanto meio constrangido que no país, ou na cultura brasileira, tenha que haver lei, tenha que existir leis para nortear o andamento, o comportamento do cidadão. Acho que essa questão de moralidade, ética, de respeitabilidade, principalmente com a coisa pública, tem que nortear as nossas vidas antes de sermos eleitos. Quer dizer, qual é a minha proposta para estar como um agente político? A minha proposta é fazer política para servir, e não fazer política para se servir da política. Não precisamos disso. Agora, quem precisa, na realidade, fazer política para sobreviver tem dificuldade muito grande em moralidade, em ética, em profissionalismo, em transparência, porque faz da política uma questão profissional. Profissão, política não é profissão. Política, fazer política, agência política. Sendo um agente político, na realidade, ele se propõe a ser um servidor público, funcionário de quem está nos assistindo. Então, dentro disso aí é que sempre norteamos a nossa conduta. Agora, nessa administração da Câmara Municipal, com a presidência do nosso querido Cláudio Caramelo, os componentes da mesa, por sua vez, o doutor Euro, a Marli, o Renato Gomes, nós temos tido, na realidade, uma convergência muito grande de pensamentos e de propósitos e de propostas. Desta forma, surgiu toda essa 1145, substituindo a 1122, que, por sua vez, suprimiu a 1110 ou a 1010, e a 1147, que veio com essa questão aí da proporcionalidade na contratação de veículos. A proporcionalidade, ou seja, o espaço que a gente tem para negociação. E aí é claro que eu aqui sou um coadjuvante. O titular é o Caramelo e ele vai explicar essa questão aí, porque eu acho que cabe a ele a honra das decisões tomadas e nós, como coadjuvante, vendo que as suas propostas comungam com as nossas, fica fácil trabalhar. Então, dentro disso aí, meu querido, é que a gente fica feliz de estar aqui e poder olhar nos olhos de todo o Sete Lagoano, porque eles sabem que nós estamos cá. E estamos aqui com esta proposta de preservar e promover aquilo que é de direito deles e entregar aquilo que é a população, pela qual a população nos colocou como seus representantes aqui na Câmara Municipal. A gente vai falar daqui a pouco, no próximo bloco, efetivamente, né, do que mudou na vida do gabinete do vereador, digamos assim, com a Câmara entregando materiais de insumo, carro, combustível. Mas antes, o pastor Alcides citou num ponto interessante aqui que eu queria que você repercutisse também, Caramelo, com relação a essa tomada de decisão, o envolvimento da mesa diretora, né? Porque a gente sabe da participação do presidente, que é quem assina o documento, né, vereador? Mas dessa gestão, atual gestão da Câmara Municipal, que vai até o final do próximo ano, desse envolvimento não só da mesa, mas também da participação dos 17 vereadores, que isso é fundamental para uma mudança dessa magnitude, né? Uma quebra de paradigma, né, vereador? Isso começou, né, na eleição da mesa, né, pastor? Nós
ganhamos a eleição, e a gente tinha uma proposta, né? Nós fizemos uma, né? O que a gente queria mudar aqui na Câmara, né? E em cima disso, como o pastor falou bem, né? A gente tem uma sintonia muito grande, né? Eu tenho minha maneira de conduzir, que é ouvir todos os membros da mesa, todo mundo tem direito à opinião, direito à voto, à discussão, né? E a gente, Deus ajuda a gente também em algumas coisas, alguns fatos que aconteceram, né? Para a gente ganhar, né, o apoio dos outros vereadores, né? Nós tivemos, por exemplo, uma visita aqui em fevereiro, né, do Tribunal de Contas, né, doutora? Para avaliar a verba indenizatória dos mandatos passados, né? E aí foi passado várias orientações, né? Então a gente passou isso para os outros vereadores, mostrando assim, ó, gente, é importante a gente resguardar, fazer as coisas direito aqui, que um dia a gente não é nem será mais vereador, estar em casa, estar respondendo, ter que devolver dinheiro. Então a gente zela muito por isso, né? Então, a visita do Tribunal de Contas foi muito importante, os questionamentos do Ministério Público, né? E aí os vereadores, e mostrando para eles que o fato é o seguinte, né? O que a gente está propondo, o que o vereador necessita para o trabalho dele não foi retirado, né? A gente só, igual eu te falei, 3 itens que a gente buscou o tempo todo, né? Maior transparência, a moralidade e a economia, né? E é isso aí, a gente tem um público, né, que participa, aí teve várias críticas, vários questionamentos, e nós seguramos esse tempo todo, calado, né, só ouvindo, porque a gente estava aguardando a concretização dos fatos, né, os dados, né, as notas fiscais, porque falar, vai ter economia, falar, muita gente fala, né, então a gente... na nossa mesa, que até mais uma vez agradecer a mesa, né, tivemos paciência de esperar o momento certo, de mostrar que realmente na prática está funcionando, né? Irá funcionar. Né? Então isso foi muito importante. Né? E é igual eu te falei, a gente tem um planejamento na mesa nossa, nós temos um planejamento. Né? Estão mexendo na verba indenizatória, vão mexer no regimento interno, nós temos propostas e são em busca dela, em conjunto, em harmonia com os vereadores. Quero, uma coisa me agradecer também, ressaltar o ambiente da Câmara, né? O ambiente da Câmara Municipal hoje, graças a Deus, está muito entre os vereadores, entre os funcionários, com relação ao Executivo. Então, a gente tem que aproveitar, né, isso que nós conseguimos construir, esse ambiente harmônico, né, para avançar. Porque quem ganha com isso é a cidade. E daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre esses avanços, né, de como que efetivamente a Câmara está trabalhando com essa questão, que culmina no gabinete do vereador, que otimizou todos os processos para o vereador ficar estritamente focado no seu trabalho junto às suas comunidades e buscando e requerendo melhorias para a cidade. Continue com a gente, é um instante só. De volta com o programa Ponto de Vista, aqui na tela da sua TV Câmara, pelo canal 60.2. E no último bloco a gente falava sobre os avanços, né, conquistados com a resolução 1145, que foi aprovada em abril de 2017 aqui na Câmara Municipal. Mas, efetivamente, o que mudou no trabalho dos vereadores com essa resolução? O que a gente pode falar, doutora Carol Schettino? Porque antes o vereador, ele fazia a alocação do seu carro para trabalhar, a aquisição de combustível, aquisição de material de consumo para o seu gabinete, material de escritório, e a Câmara tirou dele essa responsabilidade, né, trouxe para a presidência da Câmara, para a gestão da mesa diretora, para que ele possa efetivamente focar o seu trabalho, as suas forças, no que realmente interessa, que é o atendimento à população. O que o vereador conseguia ele próprio e o que a Câmara Municipal agora oferece a ele? Bom, Marcelo, é importante ressaltar a legalidade da chamada verba indenizatória, né, porque a população ela quer saber, isso é lícito ou não é? É perfeitamente lícito. A Câmara dos Deputados, em Brasília, a Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, em todas as capitais, e as câmaras municipais, é devido ao Legislativo uma verba indenizatória. O próprio nome já diz, ela indeniza despesas extraordinárias que o parlamentar realiza no exercício do seu mandato. Essas despesas extraordinárias, na antiga resolução, incluía locação de veículo, despesa com combustível, aquisição de material de escritório para os gabinetes
e também contratação de assessoria técnica para trabalhos técnicos que a Câmara em si, os servidores da Câmara, não oferecia aos gabinetes. Então, são despesas extraordinárias. No entanto, essa resolução, ela incorria em algumas ilegalidades. Em qual sentido? O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais avançou seu entendimento no sentido de que a verba indenizatória só pode indenizar gastos extraordinários. Então, o combustível, ele não é um gasto extraordinário. O veículo não é um gasto extraordinário. Então, todas as despesas rotineiras de um gabinete, incluindo combustível, locação de veículo, material de escritório, material de informática, tudo isso tem que ser fornecido pela Câmara, porque isso é meio de trabalho para que o vereador exerça a vereança. Então, a alteração que teve foi: a Câmara passou a oferecer as despesas rotineiras, atividades, meios rotineiros para que o vereador exerça a sua função. Então, a partir de agora, veículo, combustível, material de escritório, papelaria e informática necessariamente será oferecido pela Câmara, porque isso é o correto, isso é o entendimento dos tribunais de contas e do Ministério Público. Então, o que pode ser gasto atualmente com a verba indenizatória? Decotando esses valores, chegamos ao valor de R$ 2.500. Com esses R$ 2.500, é possível que o vereador faça o quê? Contratações que a Câmara não ofereça. Por exemplo, está em discussão nesta casa a nova lei de uso e ocupação de solo. O vereador, ele pode contratar uma assessoria técnica especializada para emitir um parecer para ele sobre esse projeto. E para isso ele pode utilizar a verba indenizatória. Por quê? Porque é um gasto extraordinário. Então esse é o avanço mais significativo que nós tivemos. A Câmara passou a oferecer os meios usuais e rotineiros de trabalho ao vereador. Em contrapartida, ele pode utilizar a verba indenizatória para indenizar seus gastos extraordinários. Lembrando novamente, isso não é uma prerrogativa apenas do vereador. Todo o poder legislativo e também membros do poder judiciário e do Ministério Público, eles possuem essa verba de representação ou verba indenizatória. Agora, Caramelo, o senhor explicava para a gente aí que a Câmara fez essas licitações, né? Entregou carros para os vereadores trabalharem, fez a licitação do combustível. Efetivamente, como que funciona? Quanto de combustível o vereador tem por mês para ele gastar, para ele usar? Como que é feita a distribuição do carro? O vereador chegou, vem cá, me dá meu carro, presidente. Como que funciona isso no dia a dia? Só lembrando, né, que apesar de ser aprovado em abril, né, essa mudança, né, de atitudes, né, da Câmara começou dia 1º de janeiro, né? Então, por exemplo, já tinha vereador que tinha carros cedidos, né, que em janeiro, né, tomando conhecimento que ia ter a mudança, já parou de usar o carro, né? Então, a gente foi construindo isso aí, né? Então, às vezes, a economia... Então, os dados que nós utilizamos como base da economia foram os dados do ano de 2016, né? O levantamento. Então, por exemplo, a gente levantou que o gasto com aluguel de carro, né, em média, né, do ano de 2016, é R$3.000. Então, nós licitamos os carros, né? Deu uma oportunidade do vereador escolher se ele não queria carro, um ou dois, né? Licitamos os carros, entregamos o carro e aí colocamos também o regulamento para a utilização desse carro, né? Falando que o carro só pode ser usado na atividade parlamentar, né? Limitamos, né, a locadora, né, a quilometragem de 3.000 quilômetros mensal. Se ultrapassar isso aí, o vereador tem que arcar por conta própria. Então o vereador, né, só pode rodar até 3.000 quilômetros por mês. A locação, né, do carro, o carro que está locado, ele tem até 3.000 quilômetros por mês. Se o vereador, ele pode ultrapassar, mas aí paga, né, a multa lá, a cláusula que está no contrato, ok? A gasolina, né? Como é que está sendo a gasolina? Em média, o tanque do carro locado é 50 litros. Então, nós demos um tanque, a ideia é um tanque por semana, 200 litros por carro, né? Então, 200 litros por carro, por negócio. Aí a gente tem um controle aqui na Câmara, vai dando os vouchers, né, para o vereador ir abastecendo, e quando chegar aos 200 litros, acessou pela Câmara. Se ele precisar, ele pode colocar, mas é por conta própria, né?
Então, à medida que a gente foi licitando, né, a gente foi tirando da verba, né? Só falta, né, igual eu falei no bloco anterior, nós já licitamos o material de escritório, mas como as empresas vencedoras não entregaram os produtos ainda, nós só vamos retirar esses R$400 que está previsto em outubro, né? Mas assim, e a aceitação foi muito boa, né, porque volto a falar, né, o produto, né, para o vereador trabalhar, o item para trabalhar não foi retirado, né? E foi construído, apesar de foi aprovado em abril, em janeiro a gente já vinha conversando, em fevereiro recebemos o Tribunal de Contas aqui na Câmara, foi importante a visita deles, né? Então, se você pegar, e aí eu posso, né, adiantar, esse mês de agosto nós fizemos, compilamos dados, né? Esse mês de agosto nós economizamos R$32 mil, né? Se você colocar isso em um ano, né, dá R$360 mil anuais, né? E se você colocar isso aí em 10 anos, é 3 milhões e 600, né? Então, é dinheiro que a gente, o próximo passo que a nossa mesa vamos sentar, para ver que nós economizamos, e daí, né? Aí, esse dinheiro vai ser, nós vamos olhar onde que vai ser aplicado esse dinheiro, com muita responsabilidade, com cautela. Nós nos sentamos por isso antes, que a gente não tinha os dados, irmão. Agora chegou os dados, né? E nós vamos sentar na nossa mesa e vamos aí, ó, com essa economia, onde é que vai ser utilizado isso, né? Com certeza em prol da população, alguma coisa em benefício da população. Então, a partir de agora, com relação aos gastos que a Câmara tinha anteriormente a todo esse processo, a gestão confere e garante uma economia de R$36 mil todos os meses para os cofres da Câmara Municipal. Uma média. Média. A média porque pode ter uma variação do preço do combustível. É só para você ter ideia, né? A gasolina foi, né, a empresa, o posto ganhou com preço de R$3,65. Logo depois teve aquele aumento, né, estrondoso, né, da gasolina. Ele já pediu realinhamento, não estou falando se a palavra é essa, realinhamento dos valores, né? Não foi concedido no mês de agosto, mas no mês de setembro está sendo avaliada essa concessão. Então pode subir um valor, né? Que é direito da empresa que ganhou. Mas, assim, com certeza vai ter economia, né? E esse dinheiro, a gente, como mesa, né, nós vamos estudar onde é que vai ser aplicado essa economia, né? Porque tem que fazer a parte da economia e utilizar esse dinheiro bem utilizado, né? Com certeza, né, com a mesa que eu tenho, né, com a equipe que a gente tem lá, a gente vai pensar num uso bacana desse dinheiro. Vereador Pastor Alcides, 3 mil quilômetros por mês, mais 200 litros de gasolina, o vereador, dá para desenvolver o seu trabalho com tranquilidade? Olha, eu gostaria de fazer uma análise no sentido geral. No sentido geral, acho que foi uma adaptação, foi uma conquista. Com certeza, os resultados aí comprovam que nós estávamos lúcidos e tranquilos na proposta das alterações. É bom dizermos que, acho até que já foi dito aí, e todo o andamento da Câmara Municipal tinha fundamentação legal. O que está acontecendo na realidade, nessas evoluções que nós temos feito das resoluções outrora existentes, é que nós estamos procurando melhorar e nós estamos conseguindo, graças a Deus. Agora, no sentido geral, é claro que a coisa aconteceu. Agora, eu pessoalmente, se me permite fazer uma alusão própria à minha questão, meu gabinete eu não tinha, na realidade eu nunca aluguei um veículo. Eu usufruía das benesses da 1122 que me facultava abastecer um veículo meu próprio, cedido para o gabinete, que ficava a critério do gabinete o uso dele, de acordo com as demandas nossas, e abastecia o meu veículo de uso pessoal. Mas eu tive sempre a alegria de verificar que, diante do que me era oferecido e que eu tinha direito de uso, eu devolvia sempre 45%, 50% de toda a verba indenizatória que me era disponibilizada. Então, eu sempre fiz, na realidade, uma administração dos gastos públicos relacionados ao meu gabinete como se eu estivesse administrando as minhas questões e coisas
privadas lá na minha casa. Administro coisa pública como se administrando o meu bem pessoal, o meu bem próprio pessoal. Então, na realidade, os 3 mil, como é a pergunta que você acabou de fazer, ainda, por enquanto, 3 mil, 2.900, mas que a tendência é voltar para 2.500, para, evidentemente, evitar os processos, os trabalhos que a procuradora acabou de falar, daquilo que não é, na realidade, comum, não é convencional a Câmara oferecer, mas serviços e produtos extraordinários que a Câmara não vai favorecer, não vai fornecer. Então, dentro desse contexto, eu tenho meus 200 litros de gasolina e esse mês eu gastei menos de 60. Então, eu acho que se a gente administrar, e naturalmente o gabinete não deixou de ser produtivo como sempre foi. Eu tenho uma assessoria que, na realidade, com respeito a todas as outras existentes na casa, mas a minha assessoria é uma assessoria parceira. Ela trabalha, eu costumo dizer que eu endosso as atitudes dos meus assessores. O que eles fazem, quando eu chego está pronto, eu dou as sugestões, eles elaboram, dão corpo, dão estrutura àquilo que eu dou sugestões. E normalmente eu interfiro muito pouco no trabalho que a assessoria faz, porque são daqueles que entram comigo no primeiro dia de mandato e vai até o último dia, a não ser que por opção pessoal de algum assessor que tenha encontrado uma proposta mais atrativa, ele tem total liberdade, mas por iniciativa minha fica comigo até o final. E eu acho que essa constante permanência de assessoria, eles passam a encarnar a própria natureza e característica do vereador e trabalham como se vereadores fossem. E aí, com o que me está facultado através da 1145, da 1147, que são as nossas resoluções, que estão colocando as questões aqui bem mais nos eixos, na linha da ética, do cuidado com a coisa pública, o meu gabinete sofreu muito pouco, quase nada, com o que está sendo, porque na realidade veio simplesmente para me dar suporte e fundamentação daquilo que eu já realmente fazia como foro íntimo e de iniciativa própria. Mas de todas as maneiras é necessário que destaquemos e que a população saiba. Veja só, no primeiro mês de vigência da nossa resolução 1145 e a 1147, no primeiro ano de vigência está aí declarado, primeiro mês de vigência está aí declarado pelo presidente, que nós já tomamos conhecimento antes, 32 mil mês vezes 12, vai para 384 mil ano. Então, a população de Sete Lagoas pode ficar tranquila, que na administração do presidente Caramelo, com a assessoria da nossa Carol Schettini, nossa procuradora e a sua equipe, a Câmara, modéstias à parte, mas está em boas mãos. E os vereadores como um todo, eles estão se adaptando, se adequando e, evidentemente, que tudo foi feito de maneira previamente discutida entre eles, para que não houvesse nenhum trauma, nenhum constrangimento e não alterasse a nossa convivência, porque o nosso relacionamento está muito bom, graças a Deus. São números realmente bastante expressivos, né, que a população pode ficar sabendo, claro, além de todos os veículos de comunicação, acessar o portal da Câmara Municipal também, o site da Transparência, todas as informações com relação aos gastos da Câmara, dos vereadores, com folha de pagamento, todas as informações estão disponíveis para você que nos acompanha ficar sabendo de forma simples e clara, a poucos cliques, né, no computador, de tudo que a gestão da Câmara faz em benefício da população e também para o desenvolvimento de Sete Lagoas. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso Ponto de Vista dessa semana. O programa Ponto de Vista está de volta aqui pela sua TV Câmara. Presidente Caramelo, nesse último bloco, né, para a gente encerrar essa discussão e para que fique ainda mais claro, né, para a população de Sete Lagoas, que além da economia gerada com
todas essas mudanças, né, oriundas da resolução 1145, cerca de R$30 mil todos os meses serão economizados a partir de agora aqui na Câmara Municipal. O Legislativo também está fazendo a economia da cidade girar, né? Porque quem presta esse serviço para a Câmara, quem aluga os carros, quem fornece combustíveis, os materiais, são empresas da cidade, né? É importante a gente falar dessa questão. É verdade, a gente sempre recebia, né, essa demanda, né? Então a gente fica feliz, né, de a locadora ser dos carros ser Tratagoso, o posto de gasolina, né? Da água, mineral, nós citamos a água, né? Foi um negócio importante, né? E lamentar algumas licitações que a gente faz e que o pessoal de Tratagoso não participou, né? A da agência de publicidade, né? Foi uma, né? Eu quero ressaltar muito, né? Esse setor nosso de licitação, porque conduzido pelo Dr. Roberto Reis, né? A tranquilidade que passa para a gente, né? Para a gente que é da mesa, para os outros procuradores, né? É muito bom ter um profissional desse quilate, que a gente sabe que é um setor muito delicado. Então, eu queria falar com a população o seguinte, a gente demorou a pronunciar sobre esse assunto, porque, de fato, a gente gostaria, né, de estar com os dados em mãos, né? E falar assim, afirmar, né, que comigo e toda a mesa diretora, com essa Câmara, né, qualquer ação aqui, nós não vamos tomar nenhuma ação que prejudique a população. Então, como o pastor Alcides falou, isso foi muito bem pensado, com muito equilíbrio, né, antes de colocar em prática, né. Nós temos um planejamento, por exemplo, nós já estamos trabalhando, né, para mexer no regimento interno, para melhorar a dinâmica da reunião, né. Ontem nós tivemos um exemplo clássico aqui, né, que veio o presidente do SAI e a reunião, né, tivemos que pedir ele para voltar outras vezes por causa do tempo. Então, nós vamos mexer no regimento interno, melhorar a dinâmica da reunião, se Deus quiser. Retomamos, né, quero ressaltar aqui o prédio da Câmara, né, que é uma obra que começou em 2007, né, e agora retomamos, depois de longa negociação com o Executivo, com a própria consultora, né. Quero aqui de novo agradecer ao pastor Alcides, que tem experiência em obra, faz parte da comissão de obras, né, assim, eu falei, Deus que pôs ele na mesa e na comissão para me dar esse suporte lá, da importância, né, de conduzir uma obra de 4 mil metros, né, e a gente, se Deus quiser, nós vamos terminar ela, né, então, assim, a gente tem um planejamento, a nossa mesa diretora, na campanha nós fizemos, né, um planejamento e ganhamos a eleição, então, em busca de colocar em prática tudo que nós planejamos, né, e graças a Deus com calma, né, tem que ter tranquilidade, mas as coisas estão fluindo, graças a Deus. Pastor Alcides, aproveitando todo o seu conhecimento, o seu arcabouço intelectual aqui nessa entrevista, eu queria que o senhor falasse, né, como membro da comissão de obras aí, sobre um ponto importante que o presidente falou, sobre a retomada das obras do prédio da Câmara Municipal, uma obra que se arrasta aí há mais de 10 anos, né, começou em 2005, 2006 e agora vai, né, pastor Alcides? Obrigado pelos adjetivos aí, viu? Arcabouço intelectual. Olha de onde veio, hein? Pois na realidade é o seguinte, meus cabelos estão brancos, sim, diminuíram bastante, de maneira destacada, e a experiência vem, na realidade, através dos tempos. E como eu, desde a minha adolescência, eu sempre fui muito ativo, muito dinâmico, eu sempre avancei para os projetos na dinâmica da vida, para as conquistas. Na realidade, eu conquistei pouco, mas dá para sobreviver. Em termos intelectuais, eu, na realidade, sou um semi-alfabetizado, eu sou mais curioso, sabe, gente? Sou muito curioso e leitor, e eu observo todas as dinâmicas de todas as áreas da vida, porque é necessário que estejamos bem informados. No que diz respeito à obra da Câmara Municipal, e o Caramelo mencionou aí a nossa experiência na área de construção civil, mas na realidade eu sou autodidata, eu aprendi sofrendo, porque eu sempre empreendi construções, e na realidade acompanhando, eu fui me adequando às questões e acabei por ser uma pessoa de olhar bastante clínico em relação à construção civil. E desta feita, eu estou aí na presidência da comissão
de comissão permanente aqui da Câmara de acompanhamento e fiscalização de obras. E nós fizemos uma visita recentemente no nosso prédio, que está retomada a construção. E estando lá, na ocasião, com um número bastante grande de contingente, todos os vereadores, se não todos, muito bem representados, assim como funcionários da própria Câmara, que estão também na expectativa de ver o prédio pronto. E lá, chegando, a gente constatou que o andamento da obra vai estar bem a contento daquilo que nós esperamos. Procuramos, na realidade, determinar um prazo juntamente com a contratada, a construtora contratada, e, evidentemente, visando agilidade na entrega do prédio, mas preservando a qualidade dos serviços que lá estão sendo realizados. Construção civil é um negócio bastante complexo e a gente, de repente, você determinar, se a gente não determinar um período, um tempo, com uma certa margem de segurança, em termos de tempo, acaba havendo os atropelamentos e correria para a construção e a gente tem que voltar refazendo coisas. Na realidade, há uma previsão de que o prédio fique pronto, há uma perspectiva para dezembro, janeiro, sei que tem, mas na realidade nós já chegamos à conclusão que lá para o mês de março é que há a possibilidade de esse prédio estar devidamente pronto. Então nós detectamos algumas situações, inserimos lá nossas sugestões e vamos acompanhar, estamos acompanhando de perto. Amanhã, por exemplo, amanhã às 9h30, a comissão de permanente aqui de obras e fiscalização estará indo ao prédio, nosso presidente vai com a gente e as pessoas inseridas no contexto estarão presentes e nós vamos ver, depois da última visita, nós vamos ver o andamento de como está e levando outras sugestões que no debate com a mesa diretora nós acabamos por detectar que há uma necessidade de algumas inserções de projeto, não estrutural, mas na realidade questões elétricas e sinais de TV, de internet, e adequar as coisas conforme a demanda da própria Câmara em sua estrutura. Então nós vamos levar estas e fazer observação a algumas outras ponderações que nós fizemos, se na realidade já o fizeram conforme a orientação que nós fizemos. Então o prédio a construção está indo, graças a Deus, agora não vai haver mais interrupção, até porque a coisa foi muito bem planejada para a retomada dos trabalhos lá na construção do prédio. Então a interrupção, a expectativa é que não haja mais, há uma parceria da Câmara Municipal de uma forma bastante harmoniosa com o Executivo, até porque o prédio é destinado à Câmara, mas como a Câmara é uma instituição despatrimonializada ou despatrimoniada, ela não pode ter para si patrimônio, o patrimônio é do município, e desta forma, esta articulação sábia do nosso presidente com o prefeito Leônio Maciel, que por sua vez também está no afã de inaugurar um prédio novo. Eu acho que isso aí tudo vem contribuir para que a coisa aconteça. O prefeito abraçou a causa e a Secretaria de Obras também, bem como a Secretaria da Fazenda. Isso tudo aí, ó, graças a Deus, glórias a Deus, mas meu presidente, ele tem sabido articular as coisas, ele é desse jeitinho, manso, ele é danado, suave, manso, tranquilo, mineiríssimo, mas ele tem conseguido coisas e eu na coadjuvância me sinto todo assim debaixo de um abrigo seguro relacionado à administração. Fique tranquilo, presidente, nós estamos juntos e a gente reconhece a sua gestão, viu? Como uma gestão bastante séria e muito produtiva, graças a Deus. Nós precisávamos disso, sem comparações com administrações anteriores, porque toda administração ela é personalizada na pessoa do gestor. E da forma que o Caramelo tem trabalhado, nós com ele, e com essa
essa sustentação da Procuradoria-Geral, a Câmara está indo muito bem e vai melhorar cada dia mais. É isso aí, vereador Pastor Alcides, primeiro vice-presidente. Caramelo, para a gente encerrar aqui, você falou sobre alguns próximos, né, projetos, algumas próximas metas da atual gestão, entre elas uma demanda recorrente, né, que a Câmara tem sobre o regimento interno, principalmente as reuniões ordinárias. Estão previstas mudança no formato da reunião, do regimento interno? Como que está sendo trabalhada essa questão? Isso é uma demanda, né, que já vem da população, né, há tempo, os vereadores também. Nós já conversamos à mesa, que a gente tem, o pastor Alcides citou bem aí, a gente conversa primeiro entre a mesa, né, ouça a opinião deles, né, a gente chega a uma conclusão para depois levar para os vereadores. Então, nós já, com a ajuda da Procuradoria, já chegamos ao primeiro passo, né, das mudanças, está sendo avaliado pela mesa e a partir de bater o martelo na mesa, nós levamos para os vereadores. Qual que é a ideia, né? Com toda mudança a gente tem um propósito. O propósito é dar mais dinamismo à reunião, né? Fazer que o cidadão interesse mais em participar, né? Buscar mais, né, interesse. E também a gente separar as coisas. Por exemplo, ontem tem um exemplo claro, né? O presidente do SAI esteve aqui e o tempo não dava. Então a gente está querendo separar o dia, né? Que essas autoridades, secretários, né, e outros funcionários for vir aqui na Câmara, ser uma reunião uma data especial, entendeu? Uma data especial para no dia da reunião ordinária ser mais dinâmica e mais prazerosa das pessoas acompanharem, né? Essa é a ideia. Então o próximo passo é esse. A gente vem trabalhando também em plano de cargo e salário, né? Que foi outra proposta na nossa mesa, né? Nós estamos trabalhando muito afinco nisso, né? Que se a gente conseguir concluir o plano de salário, a intenção é fazer o concurso público da Câmara, que não acontece há muito tempo, né? Então, assim, quem acompanhou a nossa proposta de campanha na nossa mesa, pode olhar que temos cada item, nós estamos trabalhando item a item lá, para tentar chegar no final, né, do ano que vem com tudo concluído. Muito trabalho, hein, doutora? Bastante. O presidente está demandando bastante da Procuradoria aí, né? Eu queria agradecer presidente Caramelo, a procuradora Carol Schettino, primeiro presidente, vereador Pastor Alcides, pela presença conosco. Queria que o senhor falasse, presidente Caramelo, deixar sua mensagem final aí, oportunidade de falar direto com a população, quem nos acompanha, de todo esse momento que a Câmara vive, esse momento singular que o Legislativo de Sete Lagoas atravessa. Eu quero falar com a população, primeiro é o seguinte, né, do entusiasmo, né, da alegria de estar conduzindo, né, um ente tão importante, né, na nossa cidade, né. Quero agradecer muito de novo a minha mesa diretora, né, a todos os vereadores pela compreensão, os funcionários da Câmara, né, que a todo momento a gente quer, toda demanda que a gente faz, eles abraçam a causa, né. Falar para a população que a gente tem a função aqui de buscar a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade. Nós estamos buscando isso a cada dia, né, com muito afinco, com muita dedicação, né, e podem ter certeza, eu já falei aqui e vou repetir, né, nenhuma ação tomada pela mesa diretora e pelos vereadores aqui sempre em função de melhoria da nossa cidade, né, levando muito a sério, com responsabilidade, a questão financeira, né, a própria questão política, né, respeitando os pontos de vista, né, de todos os cidadãos. Aqui é a casa do povo, né. Tem os dias que as pessoas quiserem manifestarem na tribuna, está aberta, a gente recebe bem. Né? Tem a questão das crianças, né? Da visita orientada, que todos os vereadores, né, recebem as crianças e aprendem como é que é o funcionamento. Né? Falar também, né, da alegria, deixar de ter a oportunidade de falar da nossa TV Câmara, né, que em novembro, né, acabando o sinal analógico, ficando só digital, e a gente está em busca de levar a nossa antena, para a Serra Santa Helena. A TV Câmara vai ampliar muito, né? E já presta, e a TV Câmara, que é acho que já presta um serviço bacana, o Sete Lagoas vai aumentar sua amplitude, né? E a gente fica com muita alegria também, né? Que a gente, é mais uma demanda que a gente, se Deus quiser, vai concluir, né? É isso aí, doutora Carol Schettino, procuradora-geral da Câmara, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vereador Pastor Alcides, a gente deixa os experientes por último, né? Dizem os sábios, né? Eu queria que o senhor encerrasse a edição desse programa de hoje com a sua mensagem aí para a população. O senhor já enriqueceu tanto o nosso programa de hoje. Pois é, Marcelo, mas na realidade a vida é um aprendizado constante, né? Verdade. Essas mentes fresquinhas,
como a sua, da doutora Carol, Caramelo ainda considerado jovem, né? Na realidade, nunca é tarde para se aprender. E eu acho que essa questão de estar numa condição de maior experiência é uma questão de tempo passado. Eu estou aprendendo com vocês e, na realidade, quanto mais o ser humano tem a oportunidade de crescer, de evoluir, ele deve se sentir servo de todos os demais. A verdadeira sabedoria, na realidade, é reconhecer o valor de cada um no seu campo próprio de ação. E, na realidade, eu passo de um servo, um servidor. E no que diz respeito a essa situação, a gente fica preocupado, porque Sete Lagoas, no contexto nacional, não tem sido diferente. Tem sofrido os embates e as circunstâncias que advêm das decisões lá de Brasília. Então, essa situação toda, eu tenho, na verdade, batalhado nos meus segmentos, onde, na realidade, está nas nossas mãos a faculdade de realização, mas a gente vê que a gente não pode esquecer, de jeito maneira, da graça, da sabedoria, da misericórdia, da bondade, da instrução daquele que sabe, que faz e que dá sustentação a todas as coisas. Então, a nossa mensagem e as nossas considerações finais nesse programa que me dignifica muito, me honra muito, é, na realidade, que nós entendamos que feliz é o povo que reconhece Deus como o seu Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E, evidentemente, que nós fomos chamados por Deus, seja em que função porventura estejamos, a todo um arcabouço, uma estrutura pré-determinada por Deus, para que nós possamos nos mover sem comprometimentos. Então, na realidade, eu sou um servo, fico grato a Deus por toda essa provisão dele para que nós possamos estar juntos, trabalhando em conjunto, porque é assim que a gente vai rompendo as barreiras, derrubando os gigantes, superando as adversidades e, na realidade, satisfazendo a nós mesmos, porque é bom a gente ver que as coisas estão acontecendo, e atendendo aqueles que é o motivo da nossa militância política, que é a nossa população, o nosso povo, a família Sete Lagoana. Nosso abraço, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha pela TV Câmara. Até o próximo Ponto de Vista.